Se liga, vamos planejar sua primeira viagem com pontos e milhas ainda em 2025, ainda nesse vídeo. Então fica comigo até o final, que eu sei que esse tema enche a galera de curiosidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Guessi, consultor e mentor de carreira e de finanças. E hoje eu vou falar sobre um dos temas que mais balança a cabeça das pessoas, que é sobre como utilizar pontos e milhas, cartão de crédito da maneira correta. Antes de começar a falar desse tema, eu queria agradecer de coração o Rodrigo Melo, que me pediu esse vídeo. Um beijo para você, um beijo para Laura. Muito contente com a interação e eu espero que esse vídeo atenda às suas expectativas. Queria também deixar meu muito obrigado para Joyce, @joynatrip. Vou deixar aqui na legenda para você ir lá seguir. Ela foi minha mentora em relação a pontos. Ela não está trabalhando mais com isso hoje, mas ela ainda tem o Insta e o TikTok de viagens. Recomendo demais, que é uma pessoa incrível, tá? Vamos dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou falar um pouquinho das premissas, dos pilares que a gente vai abordar dentro desse tema e, por fim, vou te explicar como que você pode ainda, com esse vídeo, planejar sua primeira viagem com pontos. Primeiro ponto, sobre as premissas. Eu tô partindo do pressuposto que você sabe usar cartão de crédito direito e que depois de adquirir esses conhecimentos sobre pontos e milhas, você não vai sair por aí gastando mais só para ter mais pontos e milhas. Isso seria super contraintuitivo, prejudicaria a sua vida financeira e deixaria de ser um benefício bom para você gozar, tá? Menos milha vale a pena para você. Porque você tem que ter alguma atenção, você tem que gerenciar isso. Segundo ponto que eu queria falar com você é em relação ao público que está consumindo esse vídeo. Se você tem pouco tempo e já está ganhando um pouco mais de grana, saiba que milhas passa a compensar um pouco menos para você, porque você tem que fazer uma gestão disso, você tem que estar atento sobre como que tá, que momento que é a hora certa de comprar, que momento não é. Você tem que ter um certo acompanhamento com isso se você quer verdadeiramente tirar o máximo proveito. Então, existe um certo equilíbrio em relação a isso. Da mesma forma, se você ganha menos, viaja com menos frequência, é super interessante você se aprofundar mais do que eu vou trazer nesse vídeo. Talvez não seja para você a mágica aqui, tá? Por fim, eu acho que como terceiro ponto que a gente precisa partir de premissa é que esse vídeo vai cobrir os 20% que vão dar os 80% de resultado que você precisa para você passar a ter milhas e pontos num volume interessante para você conseguir fazer algumas viagens ao longo do ano, tá? Lembra que o bom senso aqui sempre vai prezar, porque a gente não quer desorganizar nossa vida financeira para conseguir esses pontos. Vamos lá, então eu vou dividir o tema aqui em 3 questões, tá? A primeira vai ser o acúmulo dos pontos, a segunda vai ser os pontos e milhas e a terceira, a viagem em si. O que eu tenho para falar para você sobre acúmulo? Primeiro ponto é que, de fato, toda vez que você usa o cartão de crédito, seu cartão de crédito pode ser um cartão piorzinho ou melhorzinho, ele já vai ter algum volume de pontuação por dólar gasto. Só que é super interessante aqui entender que se você está pagando uma anuidade muito cara para ter melhores pontos, talvez não seja tão benéfico você ter esse cartão. Então, não vamos entrar no tema de qual que é o melhor cartão para conseguir milha, porque isso depende demais de onde você recebe, se você tem anuidade ou não. É um quesito que eu deixo para você pesquisar um pouco mais a fundo qual que compensa para ti, mas te garanto que se você tem um cartão que pontua mais ou menos 2 pontos por dólar, você já tem um cartão excelente. A segunda questão que eu preciso te dizer é que o acúmulo não se limita somente ao cartão de crédito, tá? Pelo contrário, na verdade, eu acho que gastar no cartão de crédito é uma das piores formas de você acumular pontos. Por que eu tô te falando isso? Porque no final, o acúmulo de pontos, ele nada mais é do que um cartãozinho de fidelidade. Só que pensa o seguinte, não faria sentido você ter um cartãozinho de fidelidade cada vez que você compra na Amazon, né? Eles não iam vir até sua casa para carimbar esse cartãozinho e você ganhar alguma coisa grátis. Então, o sistema de pontos nada mais é do que criar essa fidelidade de maneira digital para que você consiga acumular esses pontos e trocar por benefícios, né? Garantindo que você continue consumindo em um determinado lugar. Esse aqui, provavelmente, é o ponto que as pessoas menos entendem e que mais faz diferença. Existem diversas formas de você pontuar bem fazendo compras, mas não pelos pontos que vem do seu cartão, mas sim pelas bonificações que as plataformas de acúmulo de pontos te dão ao comprar através do hot site deles. Calma. Sei que ficou complexo, mas eu vou destrinchar um pouco mais isso. Assim que a gente entrar justamente no nosso segundo tópico, que é pontos e milhas. Vamos chamar de ponto tudo aquilo que a gente concentra nos programas de fidelidade, que são hoje Livelo e Esfera, principalmente no Brasil, tá? Sempre que eu falo de ponto, eu estou falando desses dois. Sempre que eu falo de milha, eu já estou falando de companhias aéreas, ok? Então vamos lá. Quando você
tem sua conta ali na Livelo ou na Esfera, tem uma parte ali dentro do site que chama acumular pontos ou juntar pontos. Dentro dessa aba você vai ter uma infinidade de formas de acumular pontos. Pode ser com viagens, pode ser comprando pontos por si só, pode ser assinando o clube de benefício deles, mas tem uma lá que vai ser compra em sites parceiros. Quando você clica nesse espaço, você vai ser jogado para todos os parceiros que essas plataformas têm, e lá você vai ver que sempre vai ter alguma promoção para uma plataforma que está pagando um pouco mais de ponto por real. Nota a diferença aqui. Quando você entra nessas plataformas, vamos supor que está tendo uma promoção de 6 pontos por real nas Casas Bahia. Para cada R$1 que você gastar em compra a produtos normalmente entregues e vendidos pela Casas Bahia, né? Lembrando que não é todo o marketplace, eles vão te pagar 6 pontos por real. Nota que seu cartão paga mais ou menos $2 por real. Então é praticamente o dobro, né? Comprando através do hot site da plataforma no site que você quer adquirir determinada coisa. Tá bom, Rafa, mas poxa, toda vez eu vou ter que fazer isso se eu quiser acumular ponto de verdade? Exatamente. É aqui que é o grande ponto, é onde a gente mais acumula ponto, é onde a gente tem um efeito bastante representativo em termos de quantos pontos você faz. Pensa comigo, se você vai fazer uma compra um pouco mais cara, sei lá, um eletrodoméstico mais caro, um notebook, um celular, e você compra em alguma dessas plataformas quando ela está bonificada, você pode conseguir 40, 50 mil pontos. Isso aconteceu comigo quando eu comprei meu notebook, por exemplo. Estava em campanha na Amazon, se eu não me engano era 5 pontos por real, mas a bonificação que eu tinha pelo Clube da Livelo deu uma baita pancada em quantidade de pontos. Por falar em acumular, quero dizer que se você já curtiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever. Eu preciso acumular inscritos nesse canal para ver ele crescer, para de fato ver nosso trabalho retornando de alguma maneira. E esse é o jeito mais fácil e mais barato de você ajudar, por esse vídeo estar sendo feito. Bom, você deve estar pensando, beleza, Rafa, acaba aqui a questão dos acúmulos então, né? Não, na verdade, aqui é que começa a questão. Tudo que a gente falou de acúmulo de pontos até agora, a gente está falando dos programas de fidelidade, da Livelo e da Esfera. Só que quando você está pensando em viagens, a gente precisa pensar que vamos viajar por companhias aéreas. E aqui que mora uma grande questão. A gente não pode transferir pontos dos programas de fidelidade para os programas de viações aéreas sem a bonificação. O que é bonificação? Basicamente são períodos que acontecem com bastante regularidade, mas que você é bonificado por transferir os seus pontos do programa de fidelidade para a companhia aérea. Via de regra, tirando a Latam, todos os outros, Smiles, Azul, né, que são as maiores aqui do Brasil, é interessante você buscar por oportunidades que bonifiquem de 80% a 120% dos seus pontos. Falando em Latam, propriamente dita, de 20% a 40% já é uma bonificação bem interessante para transferir. Isso porque vai ter quantidades diferentes para você trocar por voos, dependendo da companhia aérea que você está viajando. Mas esses números são super importantes de você ter em mente. E é aqui que a magia acontece. Pensa comigo, você escolheu um cartão bom, já está usando esse cartão todos os meses para pagar seus custos variáveis, está bem organizadinho financeiramente, não está gastando mais por ter um cartão bom, e você já está acumulando algumas milhas. Você já está executando todas essas compras que são possíveis através do hot site da plataforma de fidelidade. Então você está indo lá no comprar um parceiro, e as suas compras você está comprando com alguma bonificação. Agora chegou a hora de você dobrar isso num estalo, que é durante a transferência para as companhias aéreas. A partir do momento que você transfere isso para as companhias aéreas com o dobro de pontos, basicamente você duplica tudo que você fez antes disso. Então, são duas etapas super importantes, a de acúmulo e da transferência para você ter um acúmulo ainda maior. Se até aqui surgiu alguma dúvida para você, por favor, comenta aqui embaixo, vou fazer questão de te procurar para responder, porque eu sei que é um tema que causa muitas questões na cabeça das pessoas e eu adoraria te ajudar a entender se alguma coisa não está bem descrita até agora. A última parte, por fim, e mais importante, é a viagem. E aqui eu acho que é o ponto mais importante e que faz mais diferença, mesmo que o acúmulo, mesmo que o cartão de crédito, mesmo que toda a organização que você se dispôs a fazer para conseguir fazer essa viagem. O segredo das milhas é você ter bastante flexibilidade, tanto em data quanto em local. A minha mentora, a Joyce, que eu comentei lá no comecinho, ela sempre falava para mim, Rafa, eu parei de escolher para onde eu viajo e passei a deixar os destinos me escolherem. Então toda vez que ela queria viajar para um lugar novo, basicamente ela olhava, entendia onde que tinha uma boa viagem por um preço bacana em pontos, e aí ela adquiria essa viagem para conhecer esse local, gastando o mínimo possível de pontos e praticamente sem gastar nada em dinheiro real.
Um fator super importante para conseguir achar essas boas viagens é você procurar viagens com a famosa tarifa Award. A tarifa Award nada mais é do que um baita de um desconto no valor total da viagem e do pacote. Então eu tô falando o seguinte para vocês, além de você gastar seus pontos, normalmente você tem que pagar alguma tarifa junto com os pontos para fazer a sua viagem. O ponto é que na tarifa Award, essa tarifa é bem baixa, você normalmente tem direito a levar malas grandes, em pontos você vai ver que ela é consideravelmente mais baixa do que aquilo que você está vendo para o restante dos outros dias. Tá, Rafa, mas como que eu acho essa tarifa? Basicamente é procurando, tá? Você tem que ter flexibilidade de datas, testar várias vezes, olhar locais diferentes e aí você vai ver que você vai encontrar passagens que são muito mais baratas que as normais, e isso basicamente indica que é uma tarifa Award. Na Smiles você consegue até ver quando você clica na viagem se é uma tarifa Award ou não, mas na Azul, na Latam Pass, ele não descreve como uma tarifa Award, apesar de ser uma, porque você vai ver que é muito abaixo do preço normal. Com isso, eu tenho certeza que eu abrangi 20% das coisas que vão dar 80% dos resultados para você. Tenho certeza que saindo desse vídeo agora, você consegue tanto escolher um bom cartão, quanto escolher uma boa plataforma de fidelidade, quanto começar a pontuar bem, quanto transferir os pontos no momento certo, quando tiver uma boa bonificação, e por fim, escolher uma boa viagem com a flexibilidade que o sistema de pontos precisa para que de fato você consiga fazer uma viagem barata. Óbvio, tem mais um monte de nuance aqui sobre sites que você pode usar para achar voos, conexões que são interessantes, coisas que são muitos detalhes, mas que eu tenho certeza que um bom prompt e uma boa IA podem te ajudar a tirar essas dúvidas de pormenores quando você estiver procurando uma viagem para você. Então lembra, ao invés de escolher a data para tirar férias, escolhe a primeira viagem, vê quando que tem uma data interessante, um voo interessante, com um valor bom, e depois você pede suas férias. Se você curtiu esse vídeo, saiba que a DG e eu posso te ajudar de muitas outras maneiras que não só com o sistema de pontos, e a gente está com a agenda aberta. Então não deixe de entrar em contato com a gente, se inscreve no canal, comenta aqui, segue a gente nas outras redes sociais, que a gente está aqui para te ajudar a ter uma ótima relação com o seu dinheiro. Um beijo e até domingo que vem.